Boa noite, Johnson. Seja bem-vindo. Oi, Cacique Fábio. Boa noite, tudo bom? Vamos testar esse áudio para ver se vai funcionar hoje. Acho que agora deu certo. Tomara. Boa noite a todos. Ah, agora sim, estamos ouvindo o senhor. Agora eu estou ouvindo o cacique. Mas estranho que ontem também todo mundo estava ouvindo. Eu falei da ATL lá que ia ter na Bahia, que era o encontro dos povos indígenas da Bahia, e depois o áudio sumiu. Eu não sei se é a quantidade de pessoas na sala, se minha internet não é compatível, porque eu ainda moro no mato, né? Aí vai dar certo hoje. Hoje nós vamos lhe ouvir até o final. Só esperar dar o tempo das 7h30, né? Para o pessoal estar marcado para esse horário, esperar o restante do pessoal entrar. Hoje nós vamos deixar um tempo maior para o Cacique Fábio falar, já que ele esses dias ele não conseguiu falar conosco. Na verdade, nós não conseguimos ouvi-lo. E eu estava escutando todo mundo perfeito, e não e estranho, porque depois eu cheguei a ligar para o Denis no WhatsApp e ele me escutava. Sim, ele até falou comigo mesmo que pelo WhatsApp estava dando certo, só que aqui na palestra em si, né, pelo Google Meet, não dava de lhe ouvir. Não sei se ele está aqui. Vou esperar só um pouquinho mais. O senhor está na... Oi, Aline. Boa noite. Eu estou em casa. Esses dias eu ando tendo uns dias corridos. Ontem tive duas agendas, uma 8 da manhã e uma que acabou duas, e eu tinha uma 3. Cheguei ontem em casa na hora da live, eu estava bem cansado. Hoje também eu tive outra agenda. Nossa vida aqui a gente não para, a vida de liderança. Realmente é muita coisa para decidir, né? Muita reunião. Muita coisa, é muita agenda. Isso. Eu tive um período, não sei se você conhece o povo Cricati, que é o que o Denis Não, não conheço. não conhece, né? Não. É lá no Maranhão. Sou do Maranhão, né? Atualmente eu estou em Trindade. Mas eu tive um período lá com eles e a gente vê o tanto que o cacique, o vice-cacique trabalha. Eu sou o vice aqui, só que o cacique ele anda bem cansado, né? Hum. Eu consigo resolver mais para ele, mas hoje mesmo estava eu e ele junto, ontem também. Ontem a Célia estava falando do Daniel Munduruku, e eu não conheço também pessoalmente, não conheço quase ninguém da etnia dele. E eu fui convidado junto com ele para um evento em Nova York. Só que eu acho que vai ser cancelado o evento, porque um dos Hum, sócios eles tiveram um problema interno que não informaram a gente ainda. Mas eu lembro que de indígena só era eu e o Daniel Munduruku. Ele por ser escritor e eu por indicação, por ser, por ser ativista, né? Sempre está na luta, sempre está divulgando, uhum. participando de todas as lutas. E a gente sempre
tá junto com outros povos, né? Eu sempre vou lá para o Tupinambá, tem os Funiô, tem os Cariri-Chocó, então a gente sempre está unido, né? Os povos indígenas, na verdade, a gente fala que é um só por isso, né? Cada um Sim, tem sua língua, suas tradições, mas somos um povo só, né? mesma luta, né? É a mesma luta. A gente sempre fala, né, que se o barco afundar, todos afundam juntos, né? Sim. Agora eu não entendi esse áudio, Aline, porque ontem eu entrei na configuração do aparelho, olhei todos os áudios funcionando, aí hoje eu até achei que nesse Google Meet tem o aplicativozinho lá na configuração, Uhum. tentei no aplicativo, na configuração do aparelho, entrei tudo funcionando, e estranho porque ontem estava funcionando. A Célia estava falando sobre o Daniel, aí eu ainda fiz um convite que tem um acampamento em Salvador, né, que é dos povos indígenas da Bahia, Uhum. e é aberto a todos os povos que quiserem comparecer. E a gente ficou até. Aí o Denis se apresentou, todo mundo se apresentou, e aí ficou mudo. Aí eu cheguei até a achar, Aline, como eu estou no programa de proteção do governo Hum. da Bahia, eu achei que era algum sistema de segurança no meu aparelho, entendeu? Porque às vezes eles mexem no meu aparelho. Ah, entendi. Aí, mas o Denis desligou a gravação e mesmo assim não funcionava e eu liguei no WhatsApp para ele e a gente falou normalmente. Hoje a gente mandei mensagem, a gente era para testar mais cedo, só que eu estava numa agenda e ele também, Uhum. mas eu achei estranho. Possa ser a internet também, né? Que são muitas pessoas, né? Sim. Mas é estranho porque eu sempre participo, a maioria das reuniões das agendas dos conselhos é tudo nesse aplicativo. Então eu sempre tenho agenda, sempre tenho reuniões nele e sempre funcionou o áudio. Primeira vez que eu tive esse problema. Mas aí o senhor mudou de internet? Ou... Não, é a mesma, só que hoje ela está mais forte. Ontem ela estava um pouco oscilando, mas mesmo assim, eu estava É, escutando perfeitamente todo mundo. realmente, se fosse só a internet, não daria de ouvir o restante do pessoal, né? Isso, e a imagem também, né? A imagem porcaria, né? Certo, então vamos dar início, gente, porque hoje a gente quer dar um tempinho mais para o cacique, para ele explanar mais o conteúdo. Não sei se ele vai querer abordar só o tema 3, né, que é a alimentação e cura, ou se quiser também abordar outros temas, também a gente vai dar essa liberdade, tá, cacique Fábio? O senhor pode Tá. ficar bem livre nisso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai iniciar já, e no final vai estar aberto para vocês fazer pergunta, como a gente não conseguiu nesses últimos 2 dias ter um aproveitamento maior, então a gente já vai iniciar, porque aí vocês têm mais oportunidade e um tempo maior para fazer perguntas também. Aí só levanta a mão quando vocês quiserem fazer uma pergunta, e se caso o cacique permitir, vocês podem fazer durante a apresentação ou somente no final, tá? Então, vamos iniciar nossa palestra de hoje. O cacique Fábio Bandeira, Pataxó, e agora eu estou dando a oportunidade para ele, aqueles que podem, vou até abrir a minha câmera também, aqueles que podem, nossa, minha câmera não está permitindo abrir aqui, enfim, aqueles que podem abrir suas câmeras para a gente estar gravando, né, ter essa participação, fica à vontade, a minha, no caso, não foi possível abrir, mas eu vou tentando aqui, então a oportunidade está com o cacique Fábio, fique à vontade. Tá. Boa noite, pessoal. Me desculpem, eu não vou poder ficar abrindo muita câmera, porque eu estou com os netos aqui tentando ouvir tudo. Mas, assim que possível, eu abri, viu? Tá bom? Certo, tá bom? Ok. Tacorã, Taputari, boa noite, parentes.
Calpeton, Cortu, Meá, Fábio Pataxó. Eu sou o Fábio Pataxó. Essa é a nossa língua Pachorrã, que é a língua mãe do povo Pataxó. E eu sou vice-cacique aqui da aldeia Novos Guerreiros. Fica situada aqui no município do Porto Seguro, aqui onde teve, que eles falam que é a área do descobrimento, né? E a gente não usa muito essa fala, porque aqui a colonização chegou e nós já estávamos, então não é descobrimento, né? Porque descobre quando não tem ninguém. E o povo Pataxó é um povo que foi linha de frente, né? Que quando os portugueses chegaram, aqui nós estávamos. Aqui nesse território é um território de Tupinambá, Guarani, Tupiniquim, Pataxó, Cariri-Chocó, Aimorés. Como a colonização chegou aqui, a gente era linha de frente, muitos deles foram para o lado do Espírito Santo, para o lado do Ilhéus, e os Pataxó era considerado o povo mais selvagem, né? E eles classificavam os povos indígenas, né? E a gente se escondia na mata, o Pataxó não era aquele indígena fixo, ele sempre montava suas aldeias e ficava 3, 6 meses, 9 meses, aí queimava tudo e saía caminhando. Não era uma etnia de povo fixo. E nisso era difícil para a colonização conseguir capturar os Pataxó. Claro que pegaram alguns, né? E eles dividiam os grupos, né? Tinha os grupos mais fáceis de capturar e tinha os grupos mais difíceis, né? E a gente era classificado como os grupos mais difíceis, né? Ele tinha o grupo manso, que era o grupo que eles pegavam mais fácil, que eles conseguiam dominar e pregar a língua deles, era muito mais fácil. Tinha os aldeados, né? Que eles pegavam e aldeava, que no caso eles pegavam esses povos, essas etnias, né? Os indígenas, que todos, acho que Pataxó também, e eles conseguiam levar para o mundo deles e conseguia aterrorizar, encantar, né? Era muito diferente, né? E tinha os aculturados, né? Que eles falam, né? Que era os aculturados era o povo que não era fácil, né? Porque era o povo mais muito ligado à sua cultura. E aí tinha os arredios, que era um pouco mais difícil de pegar, e tinha os bravos, que eram os índios mais difíceis também, e tinha o selvagem, né? Então, os Tupinambá e os Pataxó era classificado como selvagem, né? Que era tipo, para eles era tipo animal, né? Era um indígena que não era fácil pegar, e a gente, na época, a gente tinha o hábito de sempre que pegava um português, a gente sempre fazia um ritual, a gente acreditava que comendo a carne deles, fazendo um ritual com eles, a gente pegava a força deles. Então a gente era, como se diz hoje em dia, né, canibalista, né? A gente comia os portugueses. E é um povo muito sofrido, o povo Pataxó, né? Porque nessa história toda a gente foi perdendo nossa cultura, né? Nossos saberes, nossas fé, nossa ancestralidade. E o Pataxó aqui é bem pouco. É um território aqui na região de Porto Seguro. Aí vai mais ou menos de Caravelas até Belmonte. Então, assim, são poucas aldeias. Hoje a gente tem mais ou menos umas 50, 55 aldeias. Aí tem a aldeia mãe, que é a aldeia onde a gente fala que é a aldeia que sempre permaneceu no mesmo lugar. Aí era sempre atacada, ela saía, voltava, mas é a aldeia que mais permaneceu, que é a aldeia Barra Velha, que a gente fala aldeia mãe, né? E em 1951 teve um atentado nessa aldeia, porque passavam a linha do telégrafo e foram buscar demarcação em Salvador e armaram uma contra os indígenas, né? Nessa época foi a época que vieram os policiais e colocaram como se o indígena tivesse feito um roubo. E aí eles saquearam as casas, botaram fogo, estruparam as indígenas, pegou os caxu, caxu é homem, né, que a gente fala, o homem na nossa língua é caxu, aí pegaram os caxu, faziam de escravo, fazia até colocava de 4 e sentava em cima, como se fosse um animal, e nisso, quem sobreviveu foi os que saíram da aldeia. Isso em 1951, que é bem famoso nos Pataxó, o fogo de 51, que eles botaram fogo em tudo.
E nisso os pataxós todos saíram naquela área, que é a área de Caraíba, né? E aí foram para esse lado de Porto Seguro, para o lado de Coroa Vermelha, que os pataxós se espalharam. E aí foram formando mais aldeias ao redor. E a gente ficou muito tempo com medo do... Porque aqui, como é uma área do descobrimento, é uma área que tem muito descendente de português e indígena. E a gente ficou muito tempo com aquele medo, né? Acho que quase todos esses dias tem isso, né? Então a gente se escondia e quem fugia da aldeia não falava que era indígena com medo de não conseguir um emprego, de não... Era medo de tudo, né? Eu tenho 46 anos, minha mãe, quando era pequena, sofreu também, e então a gente tinha muito medo de ser indígena. Que até hoje ainda não é muito fácil, né? Mesmo sendo moda, né, dando muita visibilidade, mas a gente ainda sofre muito. É tanto que eu tenho 46 anos, eu tenho 5 anos de vice-cacique aqui da aldeia, e tem 2 anos que eu sou ameaçado de morte. Estou naquele programa de proteção do governo, e já fui retirado 2 vezes da aldeia por emergência, ameaças de morte. E não é muito fácil, o cacique também, tem 2 lideranças também no mesmo programa. E aqui, se vocês pesquisarem, essa região nossa, do extremo sul da Bahia, é a região da Bahia que tem mais caciques ameaçados de morte. Só que aqui a gente não tem muito conflito com o fazendeiro. Lá em Barra Velha tem um pouco. Aqui é mais o inspecção imobiliária que fala, né? Porque a gente é beira de praia. E agora, graças a Deus, a gente conseguiu demarcar, no ano 97, a gente conseguiu demarcar a Coroa Vermelha, que é uma aldeia que é onde teve a primeira missa, né? Que até hoje tem a cruz, onde foi celebrada a primeira missa do Brasil, que é um lugar bem turístico, né? Que todos os Porto Seguro vive do turismo, né? É uma cidade que eles usufruem muito do povo pataxó. E nesse turismo de Porto Seguro tem as aldeias para conhecer. Tem a minha e tem Coroa Vermelha, que eu estou na divisa entre Porto Seguro e Cabralha. Cabralha é onde fica Coroa Vermelha. Já é outro município, mas é muito próximo. E lá tem a primeira cruz, que foi feita de madeira. E aí, como ela era muito antiga, ela começou a quebrar, a gente restaurou, colocou ela no canto e fizeram uma cruz de bronze. Mas tem a primeira cruz, que foi celebrada a primeira missa, que é aqui do lado da minha aldeia, e a gente conseguiu demarcar esse pedaço desse território em 97. Aí no ano 2000 colocaram até um relógio aqui em Porto Seguro, né, na contagem regressiva. No ano 2000 não, colocaram em 99, que era a contagem regressiva, né, para o ano 2000, que era a virada do século, e aqui foi onde tudo começou, né? Aqui foi onde começou o Brasil, né, que era Pindorama, e batizaram como nome Brasil, né? E a gente aqui na minha aldeia são 350 famílias, aí os pataxós são classificados em 5 territórios, aí tem o meu território, que é o território de Ponta Grande, aí tem o território de Barra Velha, que é lá para frente, que é onde tem a aldeia mãe, tem o Jequitibá, que é onde tem o Monte Pascoal, e lá tem uma reserva bem grande, que é uma aldeia demarcada também, onde tem o Parque Monte Pascoal, e o nome foi dado porque quando as caravelas estavam chegando, eles viram o Monte Pascoal de longe, e era época de Páscoa, e eles batizaram com esse nome. E falam que a civilização chegou aqui, né? E a gente sempre tem essa fala, né? Que civilizados somos nós, né? Porque a gente faz reunião, a gente faz um círculo, todos têm sua fala, ninguém atrapalha a fala de ninguém, e chega um povo de outro continente, exterminando a gente, brigando entre eles, né? Porque um fala, o outro empurra, né? Que hoje acontece isso até no próprio governo. Então, assim, eles não tomavam banho, chegaram aqui cheio de machucado, com cheiro ruim, observaram que a gente tomava banho toda hora. Então, o hábito do banho foi ensinado por nós, povos indígenas. Então, assim, nós somos civilizados, né? Porque se a gente não fosse civilizado, a gente teria tirado essa cruz, que está aqui do lado da minha aldeia,
que foi onde começou a matança, né? Porque eles chegaram colocando a Igreja Católica, né? E foi tirando toda a nossa força, que cada um tinha sua fé, sua cultura, sua reza, sua sabedoria, e através da Igreja Católica, eles obrigaram a gente, né? Tanto que a gente era proibido falar a nossa língua, e todo mundo foi perdendo seus dialetos, sua fé, sua cultura, e teve que seguir a cultura deles, né? E se a gente não fosse civilizado, a gente teria tirado essa primeira cruz aqui, né, que é onde teve a primeira missa, e já tinha ido para Brasília fazer manifesto ou quebrado na cabeça lá na Casa Civil, onde se resolve a demarcação, né? Porque a gente tem poucas aldeias demarcadas aqui no nosso território Pataxó, e a gente ainda sofre muito, porque eu ainda tive a sorte ainda de sair puro, né? Assim, a maioria aqui, como teve muito português e muito escravo, aqui teve muita mistura. Então, a maioria dos indígenas tem indígena negro, tem indígena branco, de olho azul. Então, assim, o brasileiro, que a gente até está tentando tirar essa imagem, né, do indígena do livro de escola, né, que é aquele indígena de cabelinho Chanel, do olhinho puxado, e de tanga, né, porque o indígena, na verdade, é o sangue. E o povo Pataxó é um povo que sofre muito, igual os Tupinambá. Eu visito sempre os Tupinambá, e eles são morenos, né? São poucos que têm muitos traços, né? Então, assim, o brasileiro, quando ele olha, se ele não vê aquele biotipo do livro de história, do olhinho puxado, do cabelo Chanel, não é índio não, entendeu? E índio é o sangue. Porque se minha mãe casa com um negro, óbvio que um dos filhos dela vai nascer de pele escura. Então, a gente sofre muito esse preconceito em pleno século XXI, né, que é muito triste, né? A gente escutar piadas, né, deboche, e a história também do indígena, que o livro de escola, né? Porque eles fizeram a nossa história sem a gente participar dela, né? Então, eles pregaram uma imagem nossa e acham que a gente tem que ter aquela imagem arcaica daquela época, entendeu? Do livro de história. Só que a gente evolui, né? Porque se a gente não evoluir, a gente não consegue nem ter a defesa de se defender, né? Porque vocês viram, né? Fizeram uma Constituição em 89 e eles começaram a criar leis PEC, e vai mudando de nome para poder tirar os direitos dos povos indígenas, né? Porque eles não se conformam da gente ter uma área que para eles tem muito valor financeiro e para nós o valor é sagrado, né? São territórios ancestrais, né? Onde a gente planta, a gente colhe, né? A gente vai para o mar, pega nossos bugigão, nosso povo, nosso peixe. Então, nosso valor é outro, né? Então, eles tentam, de qualquer forma, exterminar os indígenas, né? A gente sempre tem essa fala, né? Que antigamente eles chegaram aqui matando a gente com pólvora e arma, né? E hoje, pleno século XXI, eles usam essas armas, mas as armas que eles mais usam é a caneta, né? Criando PEC, né? PL, né? Falta de lei, e tentando rasgar o pouco direito que o indígena tem na Constituição, né? Na frente de todos os brasileiros. E às vezes a gente vai fazer uma manifestação em pista, né? Que a gente sempre, quando fecha uma pista, a gente sempre deixa coisa hospitalar, médico, tudo relativo à saúde a gente deixa passar, a gente não é ignorante ao ponto de fechar tudo, a gente sempre com jeito, chega lá, conversa, eu tô grávida, passa, entendeu? A gente tem amor no coração. E aí as pessoas falam, os índios estão tirando o nosso direito de ir e vir. E os nossos direitos da Constituição, que estão rasgando na frente de todos os brasileiros e ninguém apoia os povos indígenas. Aí agora que a gente está vendo, né, lá no Rio Grande do Sul, aquela enchente, o Amazonas agora, que a fumaça foi até São Paulo, né, vocês viram, Rio de Janeiro, agora que eles estão começando a observar a importância dos povos indígenas, né? Porque aonde nós estamos, a gente tem floresta em pé, né? É tanto quando vocês virem conhecer esse pedaço de Porto Seguro, o local onde tem mais árvore, mais reserva, macaco, muito bicho, é onde a gente está porque a gente preserva, né? A gente sempre fala, né, que nós somos a natureza, né? Nós vivemos, nós falamos com ela. É tanto que eu converso com a planta, converso com o calango, a gente tem
aquela conexão, né? Aquela espiritualidade, aquela força. É tanto que eu estou nesse programa de proteção, mas eu sempre tenho essa fala nas reuniões, né? Amanhã eu tenho uma reunião com eles. E eles colocaram câmera na minha casa, queriam pôr o alarme, queriam pôr uma escolta, e a gente não aceitou, né? Porque nossa proteção, na verdade, é nosso encantado, né? Nossa mata. Quando a gente está no mato, que a gente escuta o quero-quero, que é um pássaro, né? Cantar, gritar, ele está avisando para a gente que vem gente, que tem gente andando próximo, entendeu? Então, a própria natureza fala com a gente. Então, só nós que moramos aqui que a gente sabe a força que a gente tem, né? A fé, porque a gente ainda usa muito a medicina do quintal, né? Que nossa farmácia é nosso quintal. E às vezes a gente ensina um branco, né? Como se faz o remédio para a cura daquilo, mas às vezes não funciona, porque não é só fazer, é a fé, entendeu? E a gente, graças a Deus, a gente tem muito ainda nossa cura medicinal, né? É tanto que eu não sou pajé, mas qualquer remédio a gente de mato, é tanto que a gente não usa remédio de farmácia. Como a gente evolui aqui na minha aldeia, a gente tem um posto de saúde, né? Porque às vezes acontece, né? Os remédios são todos vencidos. A gente manda de volta, porque a gente sempre instrui a usar o remédio que a gente aprendeu com a nossa avó e nossa bisavó, entendeu? Que são remédios que são naturais, né? Que a natureza manda, né? A natureza cura, né? E tem que ter a sabedoria, né? Você tem que pedir licença para arrancar a folha, você tem a lua certa para arrancar a folha. Não é chegar ali, arrancar a folha, fazer um chá e tomar, entendeu? Tudo tem um processo que a gente vai aprendendo com os pais. Então, o branco, ele não vê esse lado. O branco fala, vocês recebem benefício. Eu não recebo salário. Eu sou um vice-cacique voluntário, não recebo salário de lugar nenhum, e às vezes eu saio para trabalhar, porque senão não tem como sobreviver. Não ganho cesta básica, a gente planta, a gente vive muito do frutos do mar, né? A maioria, a base da nossa vida aqui é artesanato, né? A maioria faz muito polar, a gente faz muito, mexe muito com madeira, faz gamela, colher de pau, a gente usa muito pouco, a gente faz concha, faz espumadeira, a gente usa muito artesanato ainda. E tem muitos que tem canoa, vai pescar, pesca peixe, agora mesmo a lua cheia é época de polvo, e você vai sobrevivendo, né? Tem o bugigão, que é uma ostra, e a maioria, assim, tem uns que vivem do turismo, que trabalha em cabanas, mas a grande maioria faz seus artesanatos, a Jalcana fica em casa fazendo, as mulheres, os homens vai vender, e nisso nós estamos conseguindo resistir, né? E aí a gente sempre fala, né, que esses marcos temporais, essas PL, né, existe há um tempo, né? Era apenas engavetado, né? E aí o governo anterior abriu a gaveta e deu visibilidade e eles vão mudando o número, né? Porque era 490, aí cada hora agora é a PEC 48, né? E a gente fala que agora, no século XXI, que antes eles matavam a gente com pólvora e arma de fogo, né? Quando os colonizadores chegaram. E hoje, pleno século XXI, eles continuam nos exterminando, mas de uma forma diferente, né? Eles estão nos exterminando com uma caneta, né? Tentando nos matar psicologicamente, né? Porque eu não estudei muito, né? Eu não fiz nem o segundo grau. Mas você imagina um indígena que mora no mato, que não tem acesso, né? Que os filhos saem e escuta falar, tá vindo um tal de marco temporal aí que você vai ter que sair da terra. A pessoa não sabe nem o que é marco temporal, não entende, entendeu? Então isso mata a pessoa psicologicamente. A pessoa não sabe nem o que se trata. Mas, graças a Deus, né, a gente acha que os indígenas do Brasil se uniram, a gente criou mais força, e hoje, acho que todo mundo está vendo claramente, né, que o planeta está numa emergência climática, né, não só o Brasil, agora a Amazônia está com aquela fumaceira que está indo para São Paulo, teve o Rio Grande do Sul, aí tem uma queimada aqui no Cerrado, aí tem lugar que tem chove, e o planeta está pedindo socorro, né? E acho que agora estão dando mais visibilidade, né? Porque eles falam muito da Amazônia, da proteção, tudo,
mas não fala das pessoas que cuidam da Amazônia, que cuida da floresta, que cuida do bioma, que cuida do oceano. Eu sei que a gente até fala, né, que eu me orgulho de ser indígena agora, né? Mas a nossa vida não é fácil, não. É tanto que a gente tem uma música, as nossas músicas, né? A gente tem música da música de comemorar, tem música da luta, e tem uma música nossa da luta que a gente sempre fala, né? Que o Pataxó balança, balança, mas não cai. Porque a gente tem que ter força, né? Quando a gente vê nossos filhos, nossos Kitoque, né? Kitoque é filho, né? Quando a gente vê nossa comunidade, a gente cria uma força, que é essa força que a gente fala que é a força da natureza, né? A força dos ancestrais. E graças a Deus estamos aqui ainda. Agora a gente tem acesso, né? Tem um celular, a gente pode sair para estudar. Eu não terminei nem meu segundo grau, mas meu sonho é fazer uma faculdade, porque eu acho que é o sonho de todo filho dar para uma mãe, né? É ter um diploma. E acho que minha mãe sentiria muito orgulho de ver um filho dela com diploma, né? Não ver um filho descalço, com cocar e as pessoas apontando o dedo, né? Porque eu tenho um iPhone, né? Eu sei que a nossa luta não é fácil, mas todo dia a gente chega em casa, agradece ao nosso encantado. Só de ter saúde, eu acho que já é uma grande gratidão. E de ter a nossa comunidade, todo mundo feliz. Hoje mesmo eu tive uma reunião, depois chegou, a gente tinha uma apresentação que a gente também trabalha com cultura na nossa aldeia. E aí hoje tirei foto de todo mundo alegre. Estamos aqui para dar continuidade, né, à nossa história, né? E acontece muito esses ATL, né, que é o Acampamento Terra Livre em Brasília, que a gente fica muito feliz, que a gente conhece outras etnias, né? E hoje o Brasil ficou mais fácil, né, se conhecer, porque a gente nunca teria acesso nas etnias que a gente pode se encontrar lá naquele ATL, né? Aí a gente tem o 5º acampamento dos povos indígenas da Bahia, que acontece na Assembleia lá no CAB, na Bahia, em Salvador, que é só dos povos indígenas da Bahia, mas qualquer indígena que for é bem recebido, é só levar o kit, né, a barraca, o copo, a colher, o, o prato, levar uma lona, né, que às vezes chove, aí tem almoço, tem banheiro separado, e assim, é bem parecido com o que tem em Brasília, só que esses são só dos povos da Bahia, mas toda a etnia é convidada aí, ver nossas falas, ver nossa cultura, né, que a Bahia é o segundo estado do Brasil que mais tem indígena, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta. A partir, pastor Fábio. Pode falar, Marco. Boa noite, participam todos. Em novembro, são duas perguntas, né? Em novembro, eu pretendo ir um pouquinho após a Belo Horizonte, visitar uma aldeia Pataxó. Qual área os Pataxós eles têm assim, mais moradia? Porque o senhor falou que é da Bahia, né? Do sul da Bahia. Isso, é Carmésia. Lá são de Carmésia. Aqueles pataxós de lá são todos parecidos aqui. Ah, sim. Pode falar. Ah, sim. E hoje, se o senhor pudesse definir a religião do Pataxó, hoje qual a maioria seria de qual religião? Marcos, é uma pergunta. A gente não tem. A gente tem um direito livre, né, aqui, né? Como todos os povos, né? Aqui a gente tem evangélico, né? Tem tanta religiões hoje, né? Aqui tem muito Maranata, que é uma igreja que eles fazem o culto na língua do Pachorrã, que é a nossa língua. Mas tem muito evangélico de várias igrejas. É tanto que dentro da minha aldeia tem uma assembleia e tem uma adventista. A gente permitiu que construísse, porque a gente está no século XXI, a gente tem muito jovem,
e assim, um meio de levar o jovem para a igreja e às vezes sair, né? Porque a gente está perto de Porto Seguro e perto de Coroa Vermelha. E Coroa Vermelha é uma aldeia que a gente tem muito índice de droga, de violência, de morte. Então, assim, é um meio da gente levar eles para a igreja. Então, a gente prefere, porque a nossa cultura não perde. A igreja pode proibir o que for, é uma regra do povo pataxó. Você pode ir em qualquer igreja, mas a sua cultura, ela é muito importante, porque é ela que fortalece o seu povo, entendeu? Então, assim, nunca perder a cultura. Tem aquela adventista, né, que sábado não faz nada. Essas a gente até permite, porque é um dia só da semana, né? E graças a Deus é que tem pouco. Mas qualquer igreja que proíba a pessoa dançar, cantar, a pessoa ela vai desonrar a igreja porque é a cultura dela, né? Mas aqui a gente não tem isso. Aqui tem muita. Na minha aldeia tem três igrejas. E minha aldeia tem 350 famílias e todas as aldeias estão abrindo igrejas dentro. Então, cada terreno, que vem o pastor, abre. E assim, não sou de frequentar, mas às vezes eu vou fazer uma visita, né, de carinho, né, porque Deus é um só, né? Então, só de acreditar em Deus, eu acho que é muito importante, né? O senhor tem noção, cacique, do número da população pataxó no Brasil? Não, eu sou um vice-cacique aqui da minha aldeia. São várias aldeias, ó. Aqui em Porto Seguro tem a minha aldeia, Novos Guerreiros. Aí do lado tem uma aldeia que chama Mirapé. Aí tem uma aldeia que chama Reserva da Jaqueira, que é uma aldeia demarcada que é bem famosa. Ela, todo ano, a gente tem o 26º Araguaxã, que é uma festa, a gente comemora a festa do povo pataxó, porque tem 26 anos que eles entraram lá e tem 26 anos demarcada essa aldeia, que é uma reserva. E lá é onde teve a escola que a gente conseguiu resgatar a nossa língua. Todos nós passamos por lá quando era criança. E é uma aldeia, um cacique que chama Ciratã. Aí ele tem o Instituto Reserva da Jaqueira, e eles recebem o turismo. E, assim, é uma aldeia muito linda. Eles têm um quigeme é casa. Aí tem quigeme com rede para dormir. Você pode ir dormir dentro da aldeia, ter a vivência da aldeia. Tem o pajé, tem um restaurante, você come a nossa mangute é comida, né? Você come a nossa comida pataxó, aí tem um palestrante. Então, assim, você pode passar uma semana dentro da aldeia para viver a cultura da aldeia. Aí depois tem, que isso é tudo Porto Seguro ainda. Aí depois tem uma chamada Aldeia Velha, que foi homologada agora em setembro, que chama em Arraial da Ajuda, que é bem famoso também. E aí, indo para Caraíva, a gente tem a aldeia em Itaporanga, uma vilazinha, que é uma aldeia bem antiga, que chama Imbiriba, que é aquela madeira, né, que faz o berimbau. E aí, depois, atravessa, tem a aldeia de Xandó, que é uma aldeia beira de praia, que é em Caraíva, que também é bem famoso, que é tanto que o nome da cidade chama Caraíva, né, que é nome indígena. Aqui todos os nomes da cidade são indígenas, porque na época que eles chegaram, eram os nomes que a gente tinha colocado e permaneceu, chama Caraíva. E lá em Caraíva tem várias aldeias, que é o território de Barra Velha. Tem a aldeia mãe, que é a aldeia Barra Velha. Primeiro tem o Xandó, né, que é essa quando chega. Depois tem Barra Velha, que é a aldeia mãe. Aí tem Bugigão. Tem uma que chama Pará. E aí tem Porto do Boi, que é uma bem famosa também, que eles têm muitos rituais. Aí você vai, tem muita aldeia pataxó lá para cima. Aí depois tem Boca da Mata, tem Cassiana, tem Jitaí, tem Canto da Mata. Aí tem a aldeia Monte Pascoal, que é lá onde tem a reserva do Monte Pascoal. Tem Barra do Caí, que foi onde os portugueses pararam pela primeira vez, né? Que na verdade não foi aqui, foi lá na Ponta do Caí. Só que eles não desceram. Eles só ancoraram lá e seguiram para cá, que é uma aldeia, que é a aldeia do Caí. E tem Craveiro, tem bastante aldeia aqui, viu, Pataxó? Aí pro lado aqui pro outro lado de cá, né, que eu tô falando do lado de lá, indo pro lado de Vitória. Do lado de cá a gente tem a minha, aí tem uma aqui do lado que chama... tem uma no fundo que chama Juerana, aí tem uma aqui do lado da Cacica Aparecida, aí depois tem Coroa Vermelha, que é onde tem a primeira
onde teve a primeira missa, a primeira cruz. Aí tem Nova Coroa, aí depois tem a Aldeia Canaã, tem a Pachorrã, depois tem Mata Medonha, tem Araticum, a gente tem bastante aldeia Pataxó aqui. E aí são retomadas, né, que a gente fala, né, que são retomadas, a gente fala que é autodemarcação, que a gente usa essa frase agora, né? Porque quando você está mais de 5 anos num território que cabe o Estado vir analisar para demarcar e ele não demarca, a gente vai e faz a autodemarcação, que fala, né? Que a gente autodemarca a nossa aldeia, né? Porque a gente está ali há anos esperando, né? Que a maioria das aldeias aqui tem 30, 20 anos esperando essa demarcação, né? E grande maioria teve o estudo, foi comprovado e fica, vai para a Casa Civil, aí vai para um lado e falta um documento, e eles ficam criando documento para enrolar a gente, na verdade, né? Entendi. Obrigado, pastor. Nada, pastor não, cacique. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode falar aí. O pessoal tá tímido hoje? Tá todo mundo com vergonha. Então eu vou continuar falando aqui, então. Aí nossa alimentação também, eu falei, né, que a gente come muito frutos do mar, a gente não come muita caça para poder preservar, né? A gente come um tatu de vez em quando, mas caça mesmo a gente come pouco. E a gente planta muito, né? Aqui, a minha aldeia é uma terra de mussurunga, né? Não é uma terra muito rica, mas a gente prepara a terra, né? Que não existe terra boa, né? Todas são boas. A gente planta muito aipim, a gente tem muita banana, laranja e a gente vive muito do frutos do mar. Assim, o indígena ele come muito peixe, muita farinha de patioba, né? Que a nossa farinha aqui é a farinha de polba, é uma farinha diferente da branca. E é farinha, o peixe. Hoje a gente come muito arroz, feijão, né? E hoje a gente já está mais urbanizado. Tem o feijão de corda, tem fava, a gente planta. Mas se não tem, também a gente compra no mercado, né? E a gente toma muito chá. A base aqui da nossa renda do povo pataxó é turismo. Grande maioria abre uma cabaninha na praia, sai para trabalhar com turismo. Outros fazem artesanato, uns saem para vender, uns têm umas cabaninhas que vendem os artesanatos, colar, gamela, colher. A gente faz muito tacape, né? Tacape é aquela lança. A gente faz muito cocá também, faz pulseira. Essas pulseiras hoje de miçanga, né? Que não é uma cultura pataxó. Ela é mais lá do norte, né? Porque na época a gente não tinha essa miçanga de plástico. A gente fazia muito pulseira, esses braceletes a gente fazia com semente, né? E hoje virou. Todo mundo usa nessas pulseiras de miçanga, né? Indígena, né? A gente aprendeu a fazer ela também, faz colar. Isso aqui é uma coisa bem pataxó, é uma semente de pau-brasil. Essa aqui, onde você vê alguém com colar desse, é bem uma referência pau-brasil. Bem uma referência indígena do povo pataxó. A gente faz cinto, faz tanga. Esse aqui a gente é uma semente, a gente sempre fala que é bem pataxó. Você não vê Tupinambá, você não vê Cariri, você não vê Aimorés. E aí também tem o Pataxó Ranran, né? Que é aqui próximo a nós, né? E o Pataxó Ranran é a mistura de povos, né? Ali onde tem os Pataxó Ranran é a mistura de Pataxó com Tupinambá, com Aimoré, com Camacan. E aí quando eles casam entre eles, que nasce o filho, eles falam Pataxó Ranran, entendeu? Que não é o Pataxó puro. A gente é o Pataxó puro. E aí, quando o pataxó se mistura com outra etnia, aí já é o pataxó ranran. A gente tem várias aldeias próximas, né? Que já é indo para Ilhéus. Tem a aldeia Pau-Brasil, Caramuru, tem Montinho. Aí tem várias aldeias que é o pataxó ranran, né? E não é classificado como pataxó, né? É diferente, né? Tem o pataxó e o pataxó ranran. E aí tem pessoas que não sabem o porquê. O pataxó ranran é a mistura de um pataxó com outra etnia, que aí vira o pataxó ranran.
E lá tem muitos, lá ainda tem muitos Camacan, tem Tupinambá, é uma mistura de povos lá nessas aldeias, que é próximo a gente também. São aldeias de bastante conflito, né? Porque lá aquela área são muitas fazendas, né? Fazenda grande e tem um pedaço bem grande demarcado, mas tem muitos do lado que não são, né? Lá onde teve a pajé negra Pataxó, que foi assassinada, né? Tem menos de um ano. Aqui no meu território, há 2 anos atrás, a gente teve 3 assassinatos. Em Barra Velha também, que lá já é fazendeiro também, teve muito assassinato. Teve até uns que a gente foi buscar ajuda fora, né, para poder fazer investigação. E descobrimos que as polícia, né, que são pessoas que estão no Estado para proteger nós, né, não para vir fazer crime. Né? Tem alguma pergunta, Célia? Não, tudo muito claro, né? Muito bem coerente, né? E eu tenho algumas perguntas, mas seriam direcionadas aos Mundurucus. Caso você possa responder, tudo bem. Não possa, não tem problema. A cultura Munduruku, ela tem bastante semelhança com os pataxós? Você sabe de alguma diferença? Ô, Célia, a maioria das culturas indígenas, elas são diferentes, mas a base é a mesma. Às vezes muda a alimentação, né, dependendo da localização, né? A gente é mais litoral, é mais praia, mas tanto é diferente, dança é diferente, porque eu viajo bastante, né? E não tenho dinheiro, mas sempre participo. Eu vou muito para os Tupinambá. Os Tupinambá, eles são ilhéus. É bem próximo aqui, né? É Bahia, mas é bem diferente dos Pataxó. Lá ele tem rituais diferentes. Lá eles falam tupi, né? A gente fala Pataxó. Eu não conheço um pouco como continua. Tanto que eu fiquei muito feliz de ter convidado junto, porque Daniel é um escritor, né? Ele é bem conhecido, bem famoso, né? É uma liderança indígena bem visibilidade, né? Eu não tenho essa visibilidade, né? Eu fiquei muito feliz, muito honrado, né? Fazer parte de uma mesa, ainda mais em Nova York, que a gente nunca teve acesso, né? Junto com ele, eu me senti honrado, viu? Porque eu estou escrevendo um livro, mas não consigo. Eu sou uma simples liderança, né? E ele é um mestre, né? Que é uma pessoa que escreve livro, né? Muito feliz de poder estar do lado dele, né? Numa mesa. Meu sonho é conhecer ele também, que eu não conheço. Eu fui convidado ano passado, no início do ano, eu fui lá para o Rio de Janeiro, desfilei naquela escola de samba, conheci o Ailton Krenak, conheci o Saman, fiquei muito feliz, que são pessoas também que dão muita visibilidade, né? São as pessoas que estavam na frente, né? Lutando por nós, né? O Krenak conhece uma liderança dessa, um mestre desse, a gente está muito próximo, né? É tanto que ele instruiu muito, eu achei muito bonito dele falando ontem, né? Para a gente falar da cultura, não falar muito de sofrimento, né? Porque não adianta, né? Foi muito isso, né? Contar as coisas boas, contar a história boa, né? Não contar tristeza. Isso é uma coisa dele que eu sempre levo, porque como a gente sofreu muito, fica muito, né? Então, às vezes, as pessoas se afastam, né? Você contando só história triste, né? Então, tem que contar histórias boas. Agora mesmo, acho que início de setembro, antes desse Brasil Week, eu tenho um encontro aqui que chama Caju, um Krenak, que eu fiquei muito feliz, vai ser a segunda vez que eu vou poder participar de uma roda com o Krenak. Aí estou até consegui o livro do um xamã, né, porque eu ouvia falar, mas eu nunca li, né? Eu não comecei ainda, que é esse, né, que é a Queda do Céu, né? Que é do David, né? Do Davi, né? Que é o que a gente chama xamã, né? Que diz que é maravilhoso. Eu vou começar a ler, né? Que a Queda do Céu que está acontecendo agora, né? Porque a gente sempre tem essa fala, né? Que o ser humano estuda, 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 estuda,
e, na verdade, ele mesmo destrói o habitat, né? Então, a gente não sabe para que estuda tanto, né? Minha bisavó nunca foi para a escola, mas ela falava, meu filho, você vai ver coisas, e tudo que ela falava a gente está vendo, entendeu? Então, ela tinha uma sabedoria, e ela nunca foi para a escola, não sabe nem escrever o nome dela. Então, às vezes, quem está aqui reservado, a nossa sabedoria, é a sabedoria acho que todo ser humano precisava ter, né? Que é a da cura, né? A gente fala, né, que o planeta está, quando começa a esquentar, né, aquela época que o Rio de Janeiro, a Índia, outros lugares estavam superaquecidos, a gente fala, né, que quando o ser humano está com febre, né, ele está pedindo socorro, né, que é o corpo pedindo socorro, né? E o planeta está uma hora quente demais, é pedindo socorro, né? Chega uma hora que ele pede socorro. E o planeta, na verdade, que nós estamos ali, eu acho que tem que curar nossas mentes para a gente conseguir recuperar o planeta, né? Porque eu acho que nós, toda espécie tem seu predador, né? O ser humano é ele mesmo, né? Ele mesmo se extermina seu habitat, né? Ele mesmo se extermina, né? Então a gente às vezes não entende, né? Meu sonho é fazer faculdade, mas às vezes eu fico pensando, né? A gente estuda, 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 e qual é o sonho dessas pessoas que têm poder, né? Que vai querendo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, é comprar uma casinha na beira da praia, pegar um anzol, pescar um peixe, comer e viver e ser feliz. Então a gente já tem isso, né? Então às vezes eu fico pensando, né? Para que estuda tanto, né? Que o ser humano estuda, estuda, estuda para destruir seu próprio habitat, né? Se você destruir seu próprio habitat, você está se autodestruindo, né? Às vezes eu fico pensando nisso. Mas mesmo assim, estudar é bom, né? Eu sou doido para estudar, eu gosto de ler, sempre fui um menino curioso. Quando eu tinha 20 anos, eu ganhei uma bolsa. Eu morei um ano na Inglaterra, aprendi a falar o inglês, voltei com bastante força, né? Porque as pessoas elas olham para a gente, ela às vezes pisa um pouco, né? Sempre que a gente viaja, a gente sempre. Eu chego no ponto de ônibus, as pessoas te olham assim, se afasta todo mundo, né? Como se a gente fosse bicho, né? Esse ano mesmo eu fui para Salvador fazer uma palestra lá no Instituto Anísio Teixeira e tive que pegar um metrô. E aonde eu vi assim que era muito aglomerado que eu ia passando e abrindo assim, o povo vai abrindo, né? Quando a gente vai normal, mas eu tava de tanga, de cocá, tudo, então eles vão se afastando. Então a gente passa assim umas situações quando a gente está fora do nosso território que a gente se sente assim, a gente vai ficando para baixo, entendeu? Você encostar num lugar e as pessoas se afastar de você, entendeu? Assim, tipo, ter medo, não sei o que eles pensam. Às vezes isso faz um pouco de mal. É tanto que a gente eu gosto de viajar, mas sempre para lugares onde eu sei que é sagrado, né? Território das pessoas que me convidam, mas cidade mesmo eu não gosto. É tanto que a gente, quando viaja, a gente sempre tem um hábito entre os pataxó, nunca sair um ou dois só sai grupo de 10 para um proteger o outro, entendeu? Porque dependendo do lugar, as pessoas jogam piada, assim, é bem constrangedor. Esse ano mesmo em Brasília, eu tinha uma reunião na DPU, eu estava com 4 lideranças e eles tinham um aplicativo do Uber, chamaram 3 Uber, os 3 chegaram perto e saíram andando. E a gente via a placa que era aquele que a gente chamou. Então a gente às vezes não entende o porquê, né? Se tem medo, né? Porque a gente é um ser humano, né? Eu acho que a gente não vai fazer mal a ninguém. A gente é um ser humano racional. Então, às vezes eu não entendo, né? Às vezes você chega num banco, tem aquele monte de segurança vem, né, com a arma. A gente que fica com medo deles. E eles ficam com medo da gente como se a gente fosse agredir, né? Eu acho que o livro de história colocou aquela imagem do indígena de tanga pelado com arco e flecha, vai flechar todo mundo, né? Eu tenho essa sensação ainda quando tanto que a gente viaja, a gente não leva arco e flecha, né? Não leva tacape. A gente sempre, a maioria a gente quando sai para as reuniões, a gente sempre vai de normal de calça. A gente põe um cocadinho na cabeça, um colar, mas a gente não vai nem de tanga porque é tanto que o ano passado eu lembro que na TL os meninos descobriram que no zoológico o indígena não pagava, né? Aí eles vamos para o zoológico e juntaram um monte de gente para ver, né? Que eu nunca vi uma zebra, nunca vi uma
uma girafa, né? Tem bichos que a gente nunca viu, né? Aí foram. Quando chegou no zoológico, ou chamaram mais atenção do que parou o zoológico, né? Aí voltaram todo mundo injuriado. Eu falei, ainda bem que eu não fui, né? Então, assim, eu acho que o povo brasileiro vê o indígena como um ser humano, né? A gente pode estudar, a gente pode usar uma gravata, a gente pode usar um terno, a gente pode usar andar de carro, né? Não é normal, a gente não vai perder nossa cultura, nossa sabedoria, nosso canto, né? E eles pregaram muito essa imagem do indígena do livro, né? Então, acho que isso a gente tem que descolonizar, né? Que a gente fala, né? A gente usa muito esse termo, né? Descolonizar, né? E nós somos, né? Agora, pela primeira vez, né? Que a gente teve uma presidente da FUNAI que é indígena, né? Que a gente tinha uma deputada só, agora a gente tem a outra deputada, a gente teve mais pessoas na política, né? Indígena. Hoje, pela primeira vez, a gente entra ali no plenário, ali na Praça dos Três Poderes, pela frente, né? Porque a gente chegava, a gente recebia a bala de borracha, né? E eu acho que a gente está conseguindo resistir, né? E dar visibilidade e mostrar que nós somos importantes. Eu acho que o indígena, né? Aqui na nossa parte aqui, que a gente ainda tem muita mata, mas é próxima a Porto Seguro. Porto Seguro é um lugar que tem aeroporto, tem McDonald's, tem tudo. Então a gente acaba sendo colonizado, né? Sendo um índio mais urbano, né? Mas a gente sofre muito aqui, mesmo sendo uma área Pataxó, uma área de turismo, que a maioria do turismo vem para conhecer o povo Pataxó, a gente sofre um pouco ainda discriminação, né? Às vezes tem um indígena aqui que está com o dente torto, aí vai no dentista, o dentista põe um aparelho, e aí um turista vem e fala, você está de aparelho, você é índio. Então o índio não pode usar um aparelho na boca, entendeu? Então, assim, é muito colonizado a imagem do indígena para o povo brasileiro, entendeu? Nós somos ser humano. A gente é igual a todo mundo. A única diferença é que a gente tem nossa cultura, nosso jeito de comer, nossa reza, nossa fé é diferente, né? A gente tem os hábitos diferentes, mas somos seres humanos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente pode perguntar, porque eu sou tímido, mas eu Johnson levantou a mão. Johnson, pode falar. Boa noite, Cacique. A minha pergunta é em relação à sua região aí, próximo a Aldeias. Quantas etnias não Pataxó tem próximo? aqui perto, ó, eu tenho primeiro aqui, eu tenho Tupinambá, eu tenho Eunápolis, Tupinambá, depois eu tenho ali perto de Belmonte, Tupinambá, que é a Cacica Cátia, aí depois eu tenho Cariri, Chocó, tenho Tuxá, tenho Pancari, aqui próximo tenho esse. A minha pergunta é em relação, porque nós vemos no Mato Grosso do Sul, né? Uma aldeia onde tem Kaiowá, Terena e uma outra etnia, que são três etnias dentro de uma aldeia só. E Guarani, né? E geralmente eles falam três, quatro línguas, que está bem próximo ali também ao Paraguai. O Pataxó tem essa diversidade de línguas também? Não, a gente fala só o Pachorrã. Aí Ah, os Tupinambá fala Tupi, e ali os Pataxó Ranran, que é aqui próximo também, eles têm os Camacan também, né? E eles falam a etnia deles. Então fala o Pachorrã, quem fala a nossa língua igual a nossa é os Machacali, que tem em Minas. hum, Tem o cacique Valdomiro, que é Minas Gerais, né? Que é os Machacali. Os sim. Machacali não é igual, mas a gente entende eles entendem a gente. É bem parecido. A língua é bem parecida. É o povo mais próximo nosso é os Machacali. É tanto que eles eram dessa mesma área nossa, né? E com essa festa do Araguaçã na Reserva da Jaqueira, esse ano a gente recebeu 25 etnias diferentes. Veio até Yanomami veio, né? Vem Krenak, vem todas as etnias. E
Os Machacali, eles vêm desde o início, assim, tem muito tempo. Chama Pradinho, né, que é a aldeia Machacali do Pradinho, Minas Gerais. E a gente ficou bem amigo do cacique Valdomiro, né, que eles são muito simples, eles são bem isolados, eles não têm muito contato com o branco, é tanto que eles falam português bem embolado. Os homens falam mais, as mulheres ela entende, mas não falam muito português. E a gente descobriu que eles têm uma música que eles cantam, que eles falam da gente, entendeu? Porque eles eram daqui do nosso território, era do nosso lado. É tanto que esse cocá aqui que eu estou usando, a gente começou a resgatar esse cocá, né? Agora, os pataxó, esse é o cocá pataxó. Porque logo que a gente conheceu os Machacali, tem uma música dos Machacali que eles falam dos pataxó, que é pataxi, né? Que é cabeça de papagaio, que era por causa dos cocá. Ele chamava a gente assim. Aí a gente começou, a gente não usa por causa do... que não é fácil, né? Você conseguir 2 pares de asa, né? Geralmente quando você perde um. Esse foi o que eu perdi em casa, aí eu fiz meu cocá. Então aqui nos Pataxó são poucos cocares desses, que esse é o cocá original do povo Pataxó. E a gente veio ter certeza através dos Machacali. Eles têm uma música que canta, que fala dos Pataxó, com os cocares, cabeça de papagaio, que eles falam. E eles falam a nossa mesma língua, e eles eram daqui. Só que naquela época eles foram exterminados, né? E os que sobreviveram foram os que foram para o lado de Minas, né? Eles eram daqui também. Igual os Tupinambá também era daqui. É tanto que nessas escavações, nesses estudos, acha muito item Tupinambá e Tupiniquim, né? O Tupiniquim também era daqui, né? E eles não conseguiram sobreviver. É tanto que os Tupiniquim eles estão em Vitória, que são 3 aldeias, são 5. Eles também vêm aqui para os nossos encontros. E eles eram, a origem deles era daqui do nosso território, só que eles foram indo, né, por causa da colonização, dos bandeirantes, e foram parar lá em cima, naquela área de Vitória, né? Eles perderam muita cultura deles. E a gente, graças a Deus, através dos nossos anciões, né, que moravam em roça, que às vezes saía da aldeia e ia para a roça, conseguiram preservar nossa língua, nossa cultura, os Tupiniquim, eles voltaram a resgatar, porque eles perderam muito, né? Eles foram parar em Vitória. E eles eram daqui também. Os Tupiniquim, os Tupinambá, os Machacali, os Camacã mesmo foi os que mais exterminaram, né? Que a gente tem um pouco, que é aqui em Pau-Brasil, que é saindo aqui do meu território em sentido a Ilhéus. Mas é muito pouco que eles não conseguiram nem formar uma aldeia. Eles misturaram junto com os Pataxó-Ranrã e os Tupinambá, que é um território de mistura de povos, né? E eles falam a língua dos Tupinambá, eles falam tupi, porque eles perderam até a língua deles, porque foram exterminados e sobrou alguns. Mas e os Pataxó, Marcos, lá de Minas, eles eram daqui também. Acho que foi o século de 1900 e pouco que eles tiveram que migrar por causa dos assassinatos. E é tanto que a maioria lá é tudo Brás, que é tudo parente nosso, né? A gente tem muito primo lá, que são as aldeias que conseguiram sobreviver lá, né? Que são os Pataxó daqui que migraram para lá. Mas a origem deles é daqui, do nosso território. É tanto que a gente tem um vínculo muito grande com eles, que são de Carmésia. A gente vai muito para reunião de saúde, eles vêm para cá, na Araguaçã vieram. A gente tem primos lá, a gente tem um contato bem forte, eles têm a cultura bem forte, igual a gente também. Era exatamente essa outra pergunta que eu ia fazer para o senhor, que lá no Mato Grosso, nós temos uma etnia Chavante, né? Uhum. E eu não lembro se foi os xerentes que eram Chavantes e se tornaram xerentes, né? Ou alguma informação parecida com isso, mas o senhor já acabou de responder, né? Que algumas etnias que eram daí, né? Da área de vocês, na verdade, por conta da perseguição na época do Império, foram migrando para outras áreas e aí foram né, criando, na verdade, né, outras etnias, no caso. Né?
Sim. É porque os Tupinambá, eles eram daqui, né? E não tem nem... Tem uma pequenininha que... Acho que tem o quê? 5 anos que eles formaram, mas bem pequenininha aqui próxima. E a mais próxima que a gente tem é Ilhéus, né? Que é a aldeia Igalha, tem a Tucum, tem Itapuã, tem... São bem, é Ilhéus, né? Aqui a mais próxima, em Eunápolis, tem 5 anos, mas é muito pouco Tupinambá. E aqui era a terra que era mais... Que era Pataxó, Tupinambá, os Camacã, os Machacali, os Cariri-Chocó, os Tupiniquim, né, que nos relatos, né, tem muita história dos Tupiniquim nessa região e eles não conseguiram permanecer, né, tiveram que ir parar lá em Vitória, né. E aí tem um livro, né, que é do príncipe Maximiliano, né, que é um príncipe que veio no século XVII e, como era príncipe, né, ele vinha relatando, contando a história da sua viagem, né, ao Brasil. E ele relata muita história de Ilhéus até Vitória. Então, ele é um príncipe que conta muita história do nosso povo aqui, dessa nossa região, desse território, que é o território litoral aqui, né? Ele para e conta detalhes. Então, assim, esse livro é um livro muito importante para o nosso povo aqui, que é um livro que mostra a resistência, né, e conta a nossa história, né? Chama Príncipe Maximiliano. É um livro que tem até no Museu de Porto Seguro, tem, que ele fala dos Pataxó, dos Tupinambá, e eles falam, né, que ele que relata, né, que nós era aqueles indígenas selvagens, né, que não era nem bravo, né? Selvagem era como se fosse bicho, né? Então a gente ficava na mata e eles falavam, ele conta do livro, né, que a gente era certeiro. Então a gente ficava no mato e eles tinham medo, porque quando eles passavam, a gente tinha um alvo muito bom. Então a gente não errava a flecha. Então eles tinham medo de nós, né? Porque a gente era selvagem. Selvagem é quando a gente é do mato mesmo, né? A gente se escondia muito no mato. E né, nesses livros tem um livro que eu não sei de quem é que eu li, que eu posso até trazer aqui. É um livro de 1515, que conta a história de 3 frades que chegaram nessa região, né? Que eles vieram para relatar sobre essa região para mandar para o rei de Portugal, né? E esses 3 frades, um deles morreram aqui do lado. Ele foi atravessar um rio e um deles morreu afogado. E eles também relatam a história dos povos daqui, que era um povo muito selvagem, muito agressivo e que eles tinham medo. Aí ele até relata, né, que ficou impressionado, que viu que a gente conseguia pegar uma onça e a gente assava a onça e um monte deles não conseguia pegar uma onça, né? Aí ele fala até, conta a história das nossas árvores, das nossas curas, que a gente usava as resinas, a gente usava planta e reza para picada de cobra, e eles perdiam muita gente com picada de cobra. Então, assim, ele fala da nossa fé e da força que a gente tinha, entendeu? Ele relata muito. E eu tinha esse livro, eu emprestei até para um amigo meu para ler. Aí ele vai contando a história de todas as ervas, né? Que eles ficavam observando, né? E aprenderam muita coisa com nós aqui, viu? Porque a gente curava através da natureza, né? Até hoje, né? Tem picada de cobra, a gente sempre tem um senhor que tem a reza, tem um mato, põe, e você não precisa nem ir para o hospital. E hoje em dia um branco é picado por cobra, dependendo do caso, acho que tem 1 hora ou menos para ir para o hospital tomar um soro, né? Então, assim, acho que ainda tem muita coisa para aprender com o indígena, né? Gente, a gente vai dar oportunidade só para mais uma pessoa fazer uma pergunta, porque nós já ultrapassamos o horário. Sei que está muito bom, muito conhecimento, muito enriquecedor. Não dá vontade de parar, porém a gente tem um limite de tempo, né, estabelecido já. Então, o Johnson levantou a mão, a gente vai dar oportunidade para ele falar, e após a fala do cacique, respondendo, a gente vai estar encerrando, tá, gente? Pode falar, Uma, Johnson. uma curiosidade, Cacique, em relação a esses Pataxó Ranran que o senhor falou. Que é a mistura, né, da etnia Pataxó com uma outra etnia. Isso. Isso. A minha curiosidade é quando esse Pataxó Ranran ele cresce, principalmente o homem.
se ele, de repente, ele não reivindica a etnia só Pataxó. Ó, Johnson, a gente tem muito carinho, muito respeito, né? Ele é um pataxó porque alguém da família casou com Tupinambá, com Aimoré, com Tamatã, com Cariri Xobó, e ele nasceu pataxó ranrã. Ele, na verdade, não tem como ele ser pataxó. Só se ele voltar para cá, casar com uma indígena e ter um filho, a gente até aceita como pataxó, entendeu? Não tem nem como não aceitar, né? Mas ele, no caso, ele é um pataxó ranrã. E existe muito caso desse que a gente fala, né? Que tem pessoas que usam o pataxó e é pataxó ranrã, a gente sabe, né? Tem pessoas até com bastante visibilidade, né? E a gente fica muito chateado da pessoa ter vergonha de falar da história dela, né? Porque pra gente não tem problema nenhum o pataxó ranrã vir morar aqui e a gente falar que é pataxó, entendeu? Mas assim, é muito triste o indígena ter vergonha de falar do seu povo, entendeu? A gente tem uma aqui que trabalha nesses órgãos importantes, ela usa e a gente comenta entre nós, mas a gente tem o maior respeito, entendeu? Se um pataxó vir morar aqui e ele falar que ele é pataxó, a gente aceita como um pataxó, entendeu? Mas no fundo ele é um pataxó porque ele é uma mistura de pataxó com outra etnia. Mas é uma coisa que a gente tem, o indígena tem respeito. Mas jamais Respondido. só se ele é um pataxó Ele pode casar com um pataxó, vai ter uma filha ou um filho pataxó. Entendi. Gente, obrigada. É, Aline, hoje podia ir mais longa, né? Porque esse dia a gente não conseguiu. Amanhã vai ter mais, tá, gente? Então, se tiver alguma pergunta específica sobre os Pataxó, né? Vocês podem estar aguardando para amanhã. E está sendo muito bom esse período. Realmente está sendo um período que a gente está aprendendo bastante. Pelo menos eu estou absorvendo bastante. E eu creio que todos, né? Que todo mundo bem interessado. E amanhã a gente volta com mais, tá? Então, boa noite a todos. Muito obrigado, Cacique Fábio. Obrigado pela sua fala, pelo seu tempo, disponibilidade. Sei que está cansado das atividades de ser um cacique, mas ainda assim tirou um tempinho para a gente e está passando a sua história para nós. Então, boa noite a todos e até amanhã, no mesmo horário. Boa noite. Boa noite a todos, parabéns, cacique, excelente palestra, muita contribuição. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cacique. Até amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite, cacique. Foi uma honra ter o senhor aqui. Boa noite, nosso criador com o Senhor. Boa noite.